Olá, olá. Olá! Olá. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo Feliz ano jóia? novo! Feliz ano novo aí pra você e pro Adriano aí. Tudo de bom aí pra vocês. Tomara que seja um ano mais fácil esse, né? Tomara, tomara mesmo. E vai, né? E vai. Todo mundo, ó, Torcendo só aí, de né? mão pra cima. Absorvendo a energia do céu. Verdade. E tá funcionando tudo bem aí? Tá tudo bem. É, você tá me vendo normal? Tô vendo normal. Tá tudo bem, som também tá tudo bem. E tá escuro, não? Não, aqui tá bom. Tô olhando aqui também pelo navegador aqui, tá tudo bem. Daqui a pouco a gente pergunta Ah, pro então, pessoal se o som tá legal também. é, ixi, será que é o meu que tá fazendo, tá chegando coisa, tá fazendo barulho? Tan, tan. Às Deixa vezes eu é ver. o telefone. É meu telefone. Deixa eu dar uma olhada Vou olhar aqui aqui. enquanto o pessoal não entra. Não, tá tudo certo. Tem umas pessoas comentando aí. Eu Boa tô vendo, noite. Oi, tô vendo, gente. tô vendo vários conhecidos Oi, gente, aqui. pra quem não me conhece. Tem gente que me conhece aí, que eu acho que tem. CS Jordão, eu conheço essa pessoa. O Roberto conhece. Inelise eu conheço também. E aí, você é a primeira das suas entrevistadas sobre pão? Você é a primeira. Você é a primeira aí. Olha, É, que honra, né? primeira. A gente vai fazer uma série aí de vários. Quero te chamar Eu mais não vezes entendo também. nada de fazer pão, mas eu adoro comer pão. Acho que é isso que você precisa, né? Pão é um negócio incrível, né? Porque pão é antigo, faz parte da nossa história, né? História da humanidade, né? Isso Rapaz, é difícil tirar pão da vida, eu acho. é Acho muito difícil, né? difícil. É uma É- coisa assim que faz parte, que traz um acalanto assim quando Traz você tá mesmo, comendo, traz mesmo. não é? Não Às vezes sei, eu acho falo, que eu sinto isso. às vezes eu até falo pro pessoal sobre a importância do pão, porque o pão ele não é só um alimento, ele é um símbolo mesmo, né? A gente for olhar toda a história mesmo, é um símbolo Sim, de confraternização e qualquer pessoa, independente da renda social, ela sempre partilha um pão, né? Então, o pão tem um símbolo sim, muito. é uma questão de solidariedade. Quando você vai É, falar de solidariedade, o pão é um instrumento, né? É bíblico, né? De ser representar o corpo de Cristo para quem é cristão, é tanta coisa, né? Eu escrevi uma vez um texto sobre esse assunto e ele é essa coisa da religiosidade com a comida e o pão é muito presente na Bíblia, né? E não sim, só na Bíblia, em várias religiões ele é muito importante, né? E esse é um dos textos mais acessados do meu site, assim, a vida toda eu tenho acesso dele, faz uns 7 anos que eu escrevi esse texto. E ele é o mais acessado. Essa coisa da religiosidade, da comida a e comida, né?
Pão inclusive, a foto que eu coloquei é o pão e o vinho, né? Porque é bem isso, e o sangue, né, que simboliza e tal. Pão é demais. Vamos deixar você falar, senão eu falo demais, hein? Não me Então, então, corta. então, isso aí mesmo, é isso que você falou. Se a gente pegar mesmo a história mesmo, quase todas as confraternizações ou momentos assim importantes tinham pão lá. Até se a gente escreve café da manhã ou refeição no Google, vai naquelas imagens lá, né? Você sempre vai ver um pãozinho ali no meio embutido, né? Então faz parte mesmo da nossa história, né? Todo mundo tem alguma história de algum pão que comeu na casa da avó, na casa dos amigos, ou sei lá, fez uma hamburgada, e sempre tem alguma coisa relacionada a pães, né? Então faz parte Sim, da nossa é história verdade. mesmo, né? Legal. Então, tá entrando gente ainda. Tô entrando aqui. Espera mais uns minutinhos, a gente já começa ali. É. Eu entrei muito rápido. Devia ter deixado você apresentar o teu projeto. Ah, faz isso agora aí para o pessoal ouvir a tua ideia daqui para frente que você me contou. Vou falar sobre isso daí. Olha, eu tô conhecendo vários aqui. Tem a mãe de um amigo meu, Adelaide, lá de Presidente Epitácio. Tô vendo vários aí. Muito tempo que eu não vejo. Então, o projeto da Já tribo, deu? né, deu 8h30. Vamos esperar uns minutinhos, a gente já inicia já. E, então, mas voltando ao assunto, eu acho que eu tava pensando sobre essa questão das vários temas de live relacionados a pães, porque a gente vê uma necessidade muito grande, né? Antes da pandemia, a gente fazia muitos eventos relacionados a pães, contexto de pães com outros, né, universos, por exemplo, pães, cerveja, pães e vinhos. Inclusive até o Emerson tá aqui, o Emerson é que organiza o Vinho no Trem aqui em Campinas, que organiza outros eventos do Brasil na Taça, né? A gente organizou alguns eventos juntos, tipo, a harmonização de pães, vinhos e cervejas também. Tamanho potencial que tem de você trabalhar com isso, né? A gente não imagina que pães de fermentação natural possa contextualizar tanto assim com esses alimentos, né? Basicamente a gente fica só no jargão de cada área, sei lá, o hambúrguer mais a cerveja, o pão de hambúrguer mais a cerveja, talvez aí o pãozinho italiano de padaria cortado ali só para servir junto com os frios e não imagina que existe um universo por trás, né? Que dá para você brincar e tal. Então, é quase infinito, né? Quase infinito. Então, eu queria trazer mesmo esses É, temas da live, justamente para a gente conseguir até mesmo dar ideias para quem está pretendendo empreender e também para quem deseja aí, de repente, até mudar o próprio cardápio do teu empreendimento, né? Sei lá, restaurante, bar ou brewpub mesmo, né? Ou cafés, né? Então, é muito amplo. Então, às vezes a gente está lá, poxa, é legal na cidade que não utiliza, né, desse artifício do pão de fermentação natural, que poderia colocar no cardápio, enriquecer absurdamente, né? E tá parado no tempo e fica lá no pãozinho de queijo, né? sim, pãozinho de queijo, E assim, alguns é um pãozinho de queijo bem meia boca, bem meia inclusive, né? Um boca, pãozinho de queijo daqueles que tem na forminha, que nem é uma coisa elaborada, uns cafés bonitos, super chiques e na hora que você olha o cardápio, um desespero. desespero, acabam ficando no mesmo jargão de sempre, né? Parece que tem uma franquia, né, de cafés, né? De tão parecidos que É, são. É bem assim, exatamente. é bem assim mesmo. Bem. Eu fui em um café em Campinas esse ano, no final do ano, e eu fiquei bem decepcionada, porque você olha pelo Instagram deles, uma coisa, e quando você chega lá, é tudo tão quadradinho. Não a parte do café, exatamente, porque aí eles focaram muito no café, nas formas de preparo do café, mas aí você nunca toma um café e não come nada, né? Você Sim, sempre pede alguma coisa para acompanhar. Ou um doce, né? Um bolo, ou um pãozinho, uma tostada, e não tinha nada de. Parecia que eu estava na casa do pão de queijo, sem querer falar mal da casa do pão de queijo, mas era a mesma coisa da é casa do pão de queijo. muito, muito, muito E aí, básico, né? quando você falou, né, que a gente estava falando sobre a live, eu falei, nossa, esse caso é emblemático, assim, bem isso. A pessoa foca numa coisa, esquece do resto, poderia agregar. Pode agregar Nossa, muito, né? elevou um nível absurdo do café. Mas eu não vou falar o nome do café. Não, com certeza, com certeza.
Tá muito maravilha. Ô, Érico, vamos iniciar aqui então, apresentar Vamos lá. aqui a nossa live, 8h35, então vamos lá, tem mais ou menos 1 hora de duração. Então, pessoal, eu queria Menos saudar... uma hora, né? Você entrou um pouquinho antes, vai ser menos que uma hora que a gente tem para conversar. É Tem que ficar verdade, menos olhando que 1 hora. hoje, senão a Menos que gente 1 hora. cai. Então, pessoal, boa noite a todo mundo aí que entrou. Nem todos eu consegui dar um salve aí, mas queria saudar todo mundo aí, agradecer a todo mundo que entrou, que está entrando aí também. Hoje vai iniciar uma série a primeira live de uma série que nós vamos ter relacionada a pães. Para quem não sabe, o universo da panificação artesanal, da panificação de fermentação natural, ela é muito ampla. Para quem está procurando um novo negócio, para quem está procurando aí modificar o próprio cardápio, seja do teu bar, do teu brewpub, do teu restaurante, do teu, enfim, teu empreendimento gastronômico, ele é muito amplo. Então, assim, a Érica é uma, eu vou apresentar ela inicialmente, mas eu quero que ela fale, que ela fale toda a vasta experiência dela. Mas a gente, assim, percebe que é muito amplo a quantidade de assuntos relacionados a pães de fermentação natural. E a Érica, ela tem como se diz, um histórico muito grande de experiências gastronômicas, é jornalista, tem todo um vasto contato com o universo aqui da região metropolitana de Campinas e outros lugares também. Então, nada melhor que iniciar com ela, para ela contar um pouco sobre todo esse Obrigada. universo aí. E com certeza vai ser uma entrevista muito rica. Então, Érica, fique à vontade de ser presente aí, que a gente vai. Estou me sentindo muito, assim, honrada em ser a primeira da sua série e espero que eu realmente consiga contribuir, né, com as minhas experiências. Eu sou jornalista formada há muitos anos, assim, quase 20, e vou fazer 20 no final desse ano, né, começo de 2000, 19 anos, né, 19 agora. 19 anos de formação, mas trabalhei muitos anos com outros assuntos, além da gastronomia, ainda faço matérias de outros assuntos, mas venho estudando gastronomia desde 2011, e estudando mesmo, né, de ter muitos livros em casa, estudando história, porque eu gosto muito de história da gastronomia, né? Eu sempre falo isso para as pessoas. Gosto demais de comer, mas eu também gosto de saber o porquê das coisas e tal. E infelizmente eu não tenho nenhum livro sobre pães, senão eu já podia até dar uma sugestão de livro, não tenho. Mas é algo que a gente não fica sem em casa. Às vezes a gente até tenta ficar sem, mas é tão difícil. Tá sempre comprando, né? É, fazer dieta em casa é muito difícil exatamente por causa de pão. É uma das coisas que a gente não consegue tirar. Mas enfim, o Adriano também é um absoluto, meu marido, Adriano, para quem não conhece, é um absoluto apaixonado por pão. E desde que a gente começou a consumir pão de fermentação natural, a gente percebeu que os impactos para a vida da gente, para o organismo da gente, é totalmente diferente do que um pão qualquer na padaria, né? Mas antes de falar sobre isso, eu sou criadora do site Entre Sabores, né? Ainda é campinasentresabores.com.br, mas ele está quase tirando esse Campinas da frente, falta um pouquinho só. E aí depois eu criei o Entre Sabores em 2013, então ele está com. Nossa, olha como Anos. passou o tempo, gente do céu! Nossa, daqui uns dias ele faz 10 anos. E o Instagram veio depois, né? Bem depois. Na época a gente eu só fiz, eu tinha outras pessoas comigo criando o site e eram um grupo de 5 pessoas. Foi todo mundo saindo, ninguém quis trabalhar com isso, porque realmente você não ganha dinheiro escrevendo, né? E eu fazia por hobby, não é mais só hobby. E hoje eu estou muito empenhada e sempre tive empenhada em falar não só de experiência, assim, tipo dica de lugar e tal. Eu quero falar mesmo, trazer mais história, procurar lugar, coisas diferentes na gastronomia. Então, essa é a minha, é o meu. E como eu sou casada com um chefe de cozinha, tudo isso eleva, né, a minha experiência, porque ele está sempre criando coisas e, e pão é uma coisa que a gente sempre tem para criar aqui também, né?
Ele até falou: será que eu faço alguma receita para você mostrar para o pessoal? Eu falei: não, deixa para depois isso. Eu Vamos só conversar. imaginei mesmo. Eu imaginei. Porque ele adora usar e pão italiano, é uma coisa que a gente sempre tem em casa, né? E então, enfim, é difícil não falar sobre gastronomia quando tô com qualquer pessoa que Já tá no entra sangue, no, já, né? no assunto, né? Não tem jeito, tá na veia da gente, assim. E aí, nesse tempo todo, a gente foi em muito restaurante já, né? Então, tem bastante conhecimento de. Mas, como você disse, pode melhorar muito mais a forma de aplicação dos pães aí nos estabelecimentos. É o que eu acho. Maravilha. Pra quem não conhece, eu conheci o Adriano faz acho que umas 2 semanas. Ele foi lá na padaria lá, ele até levou uns produtos que ele faz lá. E deu pra ver que só nas 15 minutos de fala já deu pra perceber que ele é um cara engajado mesmo na gastronomia, ele é empolgado. São É, poucos os chefes que são tão é a empolgados vida como ele. dele. Então, É. deu pra ver já de cara que realmente. Eu imagino como deve ser a discussão de vocês aí no dia a dia aí, ou nos locais. Fala o tempo todo. Deve ser uma discussão bem A interessante. gente fala sobre isso quase o tempo inteiro, assim. Bem interessante. Ou Mas, é ele cozinhando, ou sou eu querendo criar conteúdo, então é um puxando o outro, sabe? É poxa, bem então vai isso. ser, vai ser legal. Uma hora eu vou chamar ele também pra gente fazer uma entrevista aí. Mas, Érica, sobre a questão mesmo aí, voltando à parte dos pães ali, assim, você que já participou aí de bancas de avaliação, avaliações diversas aí, né? Você participou do Veja Campinas Comer e Beber, né? Umas avaliações assim. Sim. O que você notou nesse tempo que você participou? Você já teve algum tipo de pães envolvidos, sei lá, burger, algum tipo de sanduíche? E se não teve, teve algum tipo de seleção de não ser um sanduíche, de não ser um pão, ou de não ser uma, sei lá, uma pizza? Qual que é o seu parecer aí sobre isso? Eu acho que o mercado do pão artesanal ele foi aberto mais recente, né? Uma coisa bem mais nova, assim. Então, eu acho que talvez uns 3 anos que começa a se falar mais, né, de pão de fermentação natural, né? Então, teve já na Veja matérias de revelação sobre esse assunto, virou meio que uma coisa assim, hype, né, em um dado momento, mas de muito superficial. Aí, é claro, depois você vê em tostadas, né, alguns lugares que assumiram isso, tem várias pessoas produzindo pães e vendendo, pequenos comerciantes, né? Eu percebi muito isso no ano passado, quando todo mundo teve que se virar nos 30 e fechados em casa, apareceram uma infinidade de pessoas fazendo pão de fermentação natural para vender, né? E talvez pessoas que realmente já estavam envolvidos nisso, mas faziam outra coisa e de repente viu que ali era uma forma de ganhar dinheiro, né? Mas assim, em restaurante, a gente não vê assim, né? Talvez você encontre de que compra de uma, por exemplo, da Trigo. Eu sei que você fornece para algumas casas de Campinas, tem outras que eu sei que também fornece. E aí você encontra, mas é sempre meio que restrito na entrada, eu acho, né? Você tem brusqueta, né? Você tem talvez um caldo, uma sopa que leva o pão, e um pão assim de qualidade. Mas não me lembro mesmo de ter consumido o pão num prato principal, a não ser que a gente peça, que eu mesma faço isso, de pedir uma massa e aquele molho que fica no fundo é muito bom e eu peço o pão para concluir a refeição. Isso acontece, não só comigo, eu já vi várias pessoas fazerem isso, né? Mas aí não é uma coisa que faz parte do prato, nada, né? É um complemento. Então eu acho que na Veja eu fui jurada já fui jurada umas 3 ou 4 vezes, mas de comidinhas, que é o que julga essa parte de pães, eu fui jurada
duas vezes e eu não tinha uma classificação assim sobre esse aspecto, né? Tem de padarias, né? Você tem padarias. Aí nas padarias você encontra, né? Algumas padarias que têm pães de fermentação natural. Talvez não seja aquela 100%, né? O pessoal dá uma mesclada e tal. Mas não é um julgamento. Então, assim, das minhas andanças por padarias e cafés, que é uma coisa que eu gosto muito, eu gosto bastante, é uma das coisas que eu mais faço. No final do ano passado, eu estava toda semana indo num café diferente para conhecer, porque fazia tempo que eu não fazia isso. E parei agora, né? Um pouco de medo de sair andando por aí de novo. Mas eu não me lembro de ter esse julgamento, sabe? De falar especificamente sobre, assim. Isso que você Não, falou, sabe que isso que você falou talvez é o que todo mundo tem no imaginário. O pão ele vai servir só como uma entrada ali, né, como uma brusqueta. Ou é, como você falou ali, vou pedir no prato principal para, vamos dizer, até jogar uma frase que solta, né? Você limpar o prato no final ali, né? Ou seja, exatamente. você dá um fim não tão nobre pro pão, né? Então, Eu acho nobríssimo, então, inclusive. Eu pois é, entendi o que você quis dizer, mas pois olha, é. faz toda a diferença no final. Claro que eu sou da área de pães, claro que eu sou da área de pães, eu acabo defendendo um pouco, mas assim, Não, é, eu entendo, eu te né, entendo. a gente É que defende eu um acho pouco. que dá um final tão perfeito. Não, com certeza dá, com certeza dá. Mas a grande questão, assim, sabe, eu vejo assim, eu pego muita referência fora do Brasil de pratos, né? Fora do Brasil tem muitos restaurantes que servem no prato principal os pães, mesmo que seja ali só a fatia, bem ali junto com, sei lá, às vezes com polvo, às vezes com pescado ali marinado de uma maneira diferente, às vezes só com ovas de peixe ali, sabe? Porque pães não são aquele... Eu já vi na internet, nunca provei, mas acredito agora eu vou lançar esse desafio pro meu marido, ele vai ter que fazer. Uma lasanha de pão, né? Você usa o Olha, pão no lugar da massa, olha, isso é né? Ó, interessante. já vou lançar esse desafio pro Adriano. Mas eu também já vi alguma coisa como escondidinho, que você usa o pão umedecido no lugar Pois do é. tubérculo. Existem realmente muitas formas, né, de usar. Depois que a gente conversou, eu dei uma olhadinha num site sem querer, eu vi hoje, e eu fico procurando muito essa coisa de comidas diferentes para escrever, né? Assim, comida judaica ou comida alemã. Alemã é um pouco mais normal para gente, mas hoje eu estava dando uma olhada em comida austríaca. E não sei por que que eu estava olhando isso, mas sabe quando a internet te leva? E aí tinha um prato lá que ela era feito com pão. Eu falei, nossa, é que eu não consigo falar o nome. Sabe aqueles nomes assim que Sim, impossível de imagino, pronunciar? Mas se você pesquisar, falei, nossa, ele tem razão. Para fora, né, do Brasil, né, o pão ele realmente é um alimento mais completo do que para gente, talvez. Ele é um alimento completo, mas a gente não utiliza como, né, para fazer não utiliza. qualquer. Não utiliza. Não utiliza porque, por exemplo, talvez muita gente, o que eu vou falar aqui, talvez muita gente não tenha analisado, mas eu que contextualizo os pães com outras áreas da culinária, quando eu pego, por exemplo, para apresentar um pão para alguém, né? Por exemplo, uma baguete. A baguete, se você olhar os atributos da baguete, é um pão mais comprido, ela tem muito mais casca do que miolo, né? A casca mais dura. Então vai ser um pão muito mais Sim, para você talvez servir com brusqueta, vai ter muito mais, talvez, casca do que miolo ali, né? Então a sim. experiência vai ser uma experiência assim com texturas diferentes. Agora, se você pega um pão maior, tipo, para fazer um toast, né? Você vê que tem a casca é um pouquinho menos dura, mas tem muito mais miolo, né? Então a experiência já muda. Aí você já tenta combinar a textura do miolo com talvez a textura ali do, sei lá, do complemento, que seja carne, que seja outras coisas. Mesmo que você tenha que talvez pegar esse pão e dar uma embebida no líquido ali, para servir também, né? Como alguns pratos Sim, servem, né? O pão embebido em algum caldo, algum preparo ali. sim. Então, assim, em termos de aplicação, ele é tão amplo quanto qualquer prato, né? Se você tiver criatividade, você pode realmente fazer uma combinação que fique muito diferente e até divertida até, né? Para quem é criativo que nem o Adriano,
Meus amigos cozinheiros, fica muito criativo. Esses dias um pessoal convidou a gente para fazer uma receita natalina. E eu falei, poxa, receita natalina, fiquei pensando que poderia envolver pães que não fosse panetone, né? Aí eu pensei, acho que eu vou fazer uma rabanada, só que eu não queria fazer uma rabanada igual. Então o que que eu fiz? Eu repaginei, fiz uma rabanada de um pão de laranja, usei 100% laranja, nem usei água na receita. Laranja, extrato de laranja, e depois coloquei chocolate no meio, para depois fazer todo o processo da rabanada, né? Ou seja, Nossa, eu não vai dei- eu ficar não dei- pois docinho é, isso. pois é, Nossa, que chocolate com laranja, como combina. combina muito, né? Meu Combina Deus. cítrico com Nossa, chocolate. E aí eu não deixei de usar a questão da harmonização que existe na gastronomia, mas também não deixei de usar a questão da panificação e não deixei de sim. lado o símbolo do que é a rabanada no Do- Natal, né? Natalina. Então, assim, dá para você brincar com isso também, né? Mesmo com pães. Então, assim, eu falo que o Uma quanto que a gente nota poderia. de uma fermentação natural deve ficar numa textura muito diferente, né? Fica diferente, fica diferente, fica diferente. Ah, Deve ficar mais fácil de segurar, né? Porque a rabanada num pão mais molinho, ela fica meio molenga, né? isso, A isso. rabanada fica bem legal, né? Uma experiência diferente, uma experiência diferente. E também poderia ser aí, então, você abrir também para o pessoal fazer outros repaginados aí de pratos clássicos, né? Eu adoro fazer repaginagem, né, de pratos clássicos aí para as pessoas verem que existe uma diversidade de apresentações aí que não somente as clássicas, né? Obviamente que a gente tem que fazer as clássicas porque tá no imaginário das pessoas como referência gastronômica, né? Mas é Claro. importante a gente também criar para as pessoas também falar, poxa, olha, existem outras possibilidades de combinação, né? Então, a gente adora aqui na Trigo, a gente adora Fiquei com fazer isso. vontade de comer essa rabanada aí agora. Ficou com vontade? Então, Me deu a gente combina um vontade. dia e faz aí. Vamos combinar. É, não, vamos sim. Sabe que uma coisa eu estava falando aí, é interessante que você, com essa sua vasta experiência, a Campinas aqui é bem forte no contexto dos vinhos, né? Até o Emerson tá por aí. A quantidade de empreendimentos relacionados a vinhos aqui é muito grande, né? E tal, né? Sim. Como que você enxerga ali os pães ali dentro desse contexto? Você só enxerga ali, talvez, os pães ali só na mesa de frios? Você consegue enxergar de outro modo ali? Como que você imagina esse... Olha, eu, inclusive, no último vinho no trem, eu fui, né? O ano passado não teve. Eu fui e eu comprei um pão seu para comer lá, junto com as outras coisas que eu tinha comprado. Eu acho que não existe nada que vai melhor quando você tá com vinho do que. Eu acho que é até melhor que queijo, porque o queijo você pode errar na escolha do queijo, né? Você pode errar bem, assim, dependendo do vinho, você vai sumir com o queijo, ou dependendo do queijo, você vai sumir com o vinho. E o pão, eu acho que ele é um complemento muito importante, assim, para quem está apreciando o vinho, e principalmente nos eventos, porque a gente tem que limpar o paladar para poder experimentar outro. E o pão serve para isso, né? Além dele dar aquele conforto na boca que você precisa, não beber água e limpar, ele também traz uma saciedade para você estar aproveitando o evento que é voltado para o mundo vinho, mas que não dá para ser só vinho, né? Não dá para fazer um evento de bebida sem ter outras coisas, né? Fica complicadíssimo, né? O final dos eventos fica impossível. Fica mesmo. No Ah, pão, eu acho que é assim, imbatível. Não tem como não ter. E tem que ser um pão bom, né? Porque você tá em evento tomando vinhos excelentes, pode ser qualquer pão, né? Tem que ser uma coisa à altura, o que eu acho. sabe que Claro que você pode ir lá e eles colocaram um francesinho, você vai acabar comendo, mas se for um pão italiano, se- vai ser outra experiência, não adianta né? caprichar no vinho e pegar um pão aí Não, de terceira linha, né? Como se diz, eu acho né? que é um casamento, né? É como também você oferecer o azeite ali, porque geralmente tem essas três coisas, né? Você tem um evento de vinho, mas você tem um azeite, tem um pão. Se você tiver isso, tudo na mesma escala de qualidade, vai ser um evento
sucesso. Não fica um Porque, sucesso, fica um sucesso. é, Sa- é, Sabe que a quantidade, a diversidade que existe de vinhos, né? Todo aquele terroir, toda aquela variação e tal. Ano retrasado, eu organizei um evento junto com o André ali do Old Monk, não sei se você conhece um brew pub ali perto da Vila sim, Teixeira, Old Monk, né? O Emerson também. A gente organizou um evento de harmonização de pães, vinhos e queijos, né? Pães e cervejas, na verdade, né? E eu levei vários tipos de pães. Pães com chimichurri, que é aquele tempero sim, adoro. andino, latino, né? Argentino e uruguaio. É. A gente fez um pão de vinho Malbec com gorgonzola também. Hum? A gente fez se eu não me engano, acho que foi um pão de. Puxa, esqueci agora. Não sei se era pão de cana-de-açúcar, que a gente tinha feito uma vez. Hum, A gente pegou esses três diferente. tipos de pães para harmonizar com três tipos de vinhos diferentes. Então, você imagina, né? Você falou só sobre o pão italiano para harmonizar com talvez um vinho tinto, com queijo e Nossa, uma não, pergotaria. é um Agora você imagina. universo, né, que você Pois pode é. usar, né? Você imagina você começar, por exemplo, sei lá, você tem sei lá, um American Barbecue, sei lá, algum pub aqui, algum empreendimento aqui. Você pega um pão de chimichurri, bota um churipão e de repente serve com um vinho especial. Bom brew pub, pega lá de repente um Aí pão a gente diferente. entra no E aí entra quesito no harmonização perfeita. harmonização perfeita. E cafés também, né? Cafés também, assim, é uma coisa interessante. Você falou dos cafés aí que você teve uma experiência que não foram tão boas, né? A gente imagina a quantidade de cafés com notas sensoriais, né? Tem uns parceiros nossos aí, o pessoal da Abigail, o pessoal do Baristando também, que trabalham com cafés especiais. Poxa, cada café tem um terroir e umas notas sensoriais lá, sei lá, tem um lá que tem nota de caramelo, o outro tem compota de fruta, o outro tem, sei lá, nossa, tão diverso, e você fala, poxa, imagina esse café tão especial servido com talvez um pão neutro, mas com um recheio diferente, uma geleia diferente que harmonize tudo, né? O café é especial, com a geleia é especial e o pão ali. Então a experiência gastronômica fica muito mais rica, né? Você não vai mais só tomar café para conversar com alguém, você vai lá também ter uma experiência e poder falar sobre, né? Então o espaço ele acaba ficando muito mais amplo do que simplesmente um café, né? Acaba criando Eu um acho outro que o universo. pão ele vai com qualquer bebida, né? Não consigo distinguir. Eu gosto bastante de café, é uma coisa que eu estou sempre querendo experimentar, cafés novos e não só por métodos de preparo e outros grãos, né, e tal. Gosto de vinho, que é a minha bebida, assim, predileta, bebida alcoólica predileta, mas ele vai bem com cerveja, absurdamente bem mesmo, né? Porque eu acho que se você falar de drink, você também consegue fazer harmonizações super legais, assim, com drink é uma coisa mais de petisco, né? Eu acho que não é uma coisa que você pensa num drink e jantar. Que você consegue fazer isso com cerveja, consegue fazer isso com vinho, mas drink não é muito, eu não acho. Mas eu acho que com o pão e em entradinhas e tal, eu acho que fica super palatável, assim, e eu realmente não vejo restrição. E eu acho que quando o pão ele tem coisas adicionais, né? Assim, o pão tem um alecrim. Nossa, já mudou tudo, Já né? dá outro, né? Já dá uma levantada, E né? aí você já pensa em outra bebida e em outra coisa que vai combinar super bem. E aí você põe uma fruta a mais, você já pode também pensar numa coisa diferente para o pão. E o pão vai, ele acompanha. Eu acho que ele é assim para qualquer bebida. E até para o próprio leite, para quem bebe leite, né? Café com leite ou macchiato, que combina. E eu acho que não tem, realmente, acho que não tem nenhuma bebida que o pão não harmoniza. É verdade. É diferente de queijo, de frios, de. Eu acho que isso é por isso que é muito versátil. Isso é tão versátil, por que não usar melhor, né? Sim, sim. Não explorar esse lado. Realmente é um nicho para o pessoal começar a observar melhor, né? Começar a observar melhor, começar a criar negócio. Inclusive, eu tava. O pessoal que eu tenho feito uma parceria por agora,
eles têm estudado muito os empreendimentos fora do Brasil, aqueles fast casual, que é como se fosse um fast food, mas melhorado, sem aquela cara de, né, que tem os fast foods, sei lá. Mas ele serve uma comida legal, talvez uma estrutura, um layout que lembra um fast food, mas não é um fast food, né? Essa ideia do fast casual. Tá crescendo muito, Uhum. as tap houses também. E a gente vai olhando, boa parte deles, eles estão cada vez mais melhorando os tipos de pães que eles estão servindo lá, né? Eles perceberam que as pessoas não querem mais só aquele pãozinho de forma, o pão de miga, não querem só a baguetinha, eles querem outros tipos de experiências, né? E o mais interessante é que esses empreendimentos, eles não têm aqueles lanches muito recheados. Geralmente são lanches, é pão, um ou dois complementos no máximo ali no meio, só. É Nada muito elaborado. para valorizar os ingredientes que estão ali mesmo, né? Eu não acho muito legal quando tem um monte de coisa, não. Para Porque valorizar. você não consegue sentir o sabor dos ingredientes, né? Quando você não estuda muita coisa, né? Não, não consegue. E ter me falado de hambúrguer, eu nunca, assim, tirando os pessoal que usa aquele pão, eu esqueci o nome agora. Gente, fugiu. Brioche? Eu nunca vi alguém usar esses pães, assim, de fermentação natural, assim, para servir hambúrguer. Acho que é muito raro de encontrar, né? Você vê mais ciabatta para lanche, né? Para alguns outros tipos de lanche. Aquele que eu esqueci o nome que todo mundo serve, que é esse que eu tô tentando lembrar o nome agora e ele Brioche, sumiu daqui. italiano. Hã? Qual? Brioche? Brioche? Brioche. Brioche. Não, todo mundo Brioche. sabe. Inclusive, você tocou num tema aqui que é interessante de falar, né? Se você olhar todas as hamburguerias da cidade, eu digo que às vezes deve ter algum. Deve ser a mesma fábrica que fornece para todos, porque todos têm o pão tradicional, Não o vou australiano e o afirmar. brioche. Tem os três ali, aí você vai ver é o mesmo formato, o mesmo sabor, mesma textura. Então, assim, tá todo mundo no mais do mesmo ali. O que muda talvez é uma variação ou outra do recheio. Mas em termos de burger tem muita opção, né? Se for pensar. Tem, tem. Se- Mas, o Eriksen, deixa eu te falar. Você não acha que isso tem a ver com a falta de conhecimento das pessoas a respeito do pão de fermentação natural? Eu acho que precisa criar essa cultura nas pessoas de experimentar. Não só o dono do restaurante ou o dono da hamburgueria, mas também as pessoas, né? Eu fiz uma pesquisinha lá nos meus stories e perguntei para as pessoas se elas gostavam de pão de fermentação natural. E aí eu dei duas opções, era sim, né? E Tá. a outra não comi, porque eu acho que a pessoa que come, ela gosta. Se ela responder não, é porque ela não comeu. Nunca comeu, né? Nunca comeu, Eu porque escrevi isso. a experiência que não tem volta, né? Mas aí, não é? Aí teve gente que respondeu não comi, sabe? Nunca comi. Então ainda tem um campo muito grande para as pessoas catequizarem mesmo, Catequizar. sabe? Você usou a palavra certa. É isso É mesmo. mostrar, né, que pão é muito mais do que o pãozinho do café da manhã, né? E que até no café da manhã você pode comer o outro. Sim, sim. Você sabe que em 2015, quando eu iniciei a parte de planificação aqui em Campinas, até você mostrava às pessoas que o valor do pão, quer dizer, o preço do pão, né, falando direto. O preço do pão ele é mais elevado porque tem todo um processo atrás ali, tem todos os benefícios, né? Até É. passar toda essa mensagem foi muito tempo. É quase uma catequese, que nem você falou. Uma Mas catequese literal. Até você criar, ensinar as é, pessoas da cultura, processo bem. explicar o que significa fermentação natural, o que é longa fermentação. E o povo campineiro já conhece bastante, mas ainda tem muita gente que não tem esse conhecimento, né? E não é porque realmente talvez não esteja dentro do rol de prioridades, né? Então é óbvio que se muitas variáveis, né? Mas no meu caso, que vivo, respiro gastronomia, é óbvio que foi o primeiro momento que me apresentaram e eu experimentei e virei uma compradora de pão, assim, né? E eu acho que então é óbvio que para mim é o meu dia a dia, é meu dia a dia mesmo. Eu substituí
Claro que de vez em quando vem aquele pãozinho francês da padaria para casa, a gente compra, mas quando a gente pensa em fazer alguma coisa, é, esses dias mesmo a gente não jantou, a gente fez um lanchinho. O que veio? Um pão italiano. Não é, não ia ser, entendeu? Um pãozinho de cachorro quente, desse que você compra no supermercado. Não dá para ser, a gente já pensa de outra forma, mas é prioridade, é conhecimento, é realmente levar uma cultura do pão. Eu acho que é isso. Que é uma coisa que você está fazendo, né? Sim, é Acho que uma... nesse momento que você está começando a fazer essa série, você vai contribuir demais para esse mercado, para todo mundo. a Eu ideia, acredito. justamente, a ideia é mostrar o potencial, até mesmo, assim, a gente é uma padaria, mas até para estimular que surjam outras padarias, porque a gente sabe que cada padaria tem uma abordagem, né? Tem uma identidade, tem um estilo diferente, então, quanto mais pessoas divulgando esse contexto, melhor, melhor para todos, porque você amplia a quantidade de empreendimentos também que a gente pode trabalhar e a cultura do pão fica muito mais ampliada, né? É um Eu vejo que a trabalho gente coletivo, tem um né? trabalho Você não está coletivo, pensando só na sua padaria, né? Você está uma pensando na coletividade de quem coletividade. está nesse meio e vai sobreviver disso. E tem muita gente que pode comprar, que ainda não compra, né? E que Sim, pode comer melhor. Me lembro quando eu fiz aquela, no dia do trigo, que eu fiz aquele especialzinho nos stories sobre, falando sobre o trigo, né? Falando sobre que as pessoas ficam fugindo do trigo, porque o trigo faz mal e tal, ok. É, realmente. É, a farinha branca não é assim a melhor dos mundos, ela traz, mas ela também não é uma vilã, assim, né? Como o pessoal falou do ovo, né, no passado, nossa, não pode comer ovo, não pode fazer isso. É, se você sim. comprar um pão de fermentação natural, você vai ter uma outra digestão e você também não vai se entupir de pão o tempo todo, pessoas, né? Sim, sim, é verdade. Então, na verdade, você come, você equilibra, você põe salada, você, né? Pão é Não é só, só o pão, o pão é só a primeira camada ali, né? é Pão é só a uma primeira camada. camada. É Não, uma camada. bem isso Né? mesmo. E eu tava pensando aqui, sabe que essa leva artesanal, claro, a gente falou dos pães, né? Mas essa frente artesanal que tem surgido ultimamente, ela atinge, né? Desde os pães, desde os vinhos, os azeites agora, também agora tem os azeites aí mais nacionais de maneira, Sim, muitos até ganhando prêmio, até em Campinas aqui nós temos acho que é o pessoal ali da Abadejo, eles produzem um azeite lá em Minas, até ganhou medalha de ouro, sim. né? E tá fantástico o azeite, a gente até trabalhava na padaria lá. Então essa frente artesanal que tem surgido aí, ela vai muito de encontro também com o fato das pessoas estarem buscando experiências gastronômicas muito mais diferenciadas e ricas, porque as pessoas estão querendo mesmo experiências, né? Então, o pão de fermentação natural entra dentro disso daí. Aproveitando essa tendência, os empreendimentos É. eles tinham que pensar que, poxa, as pessoas já estão consumindo cerveja diferente, já estão consumindo cafés especiais, já estão consumindo, talvez aí, pratos até muito mais elaborados aí, talvez até em cafés mesmo, alguns cafés em São Paulo, assim. Falei, poxa, por que não investir também em pães diferentes, já para entrar dentro desse hall de experiências aí especialíssimas e artesanais, né, para ter junto, né? Não sei se você enxerga desse modo também. As pessoas estão Eu, preferindo eu, consumir menos, mas com muito mais qualidade. eu acho que junto dessa coisa do movimento pelo pão, e também pelas cervejarias artesanais, que eu sou uma super defensora, eu gosto muito de consumir produtos brasileiros, né? Vinhos, inclusive. Acho que o vinho brasileiro é maravilhoso. A gente não precisa ir longe, só precisava baixar Baixar um os pouco o valor, né? impostos aqui para a gente poder comprar com mais frequência, né? Mas eu, o ano passado, fiz, e eu sempre falei sobre isso, e o ano passado fiz um pouco mais de uma campanha das pessoas valorizarem os produtores locais, né? Porque a gente passou por um momento, e a gente ainda está passando por ele, mas foi muito intenso, né? Em abril, maio do ano passado, de tudo estar fechado e muita gente se viu na Rua da Amargura, né? Então, e assim, pessoal que trabalha com produto artesanal tem um alto gasto, que você sabe muito bem disso, para manter os produtos, e a vazão.
Se não tiver evento, se não tiver, né? Já fica mais difícil, né, para sair. E eu acho que então tinha que ter uma campanha de todo mundo que é artesanal, sabe? Para mostrar. Eu faço a minha parte, o que eu posso fazer, eu faço. De falar, gente, compra da. Sabe ali, aquela rua de trás da sua casa que o cara produz cerveja? Não tô falando de cerveja caseiro, tô falando de coisa bem feita. Mas assim, às vezes a pessoa tá do lado de uma cervejaria e ela compra uma cerveja no supermercado que Não, né? não é cerveja. E a mesma coisa funciona pro pão, né? Você vai ter produto de qualidade, você vai ajudar a economia da sua cidade, vai ajudar. Nossa, é uma infinidade de benefícios que você tem, né? Para quando você consome um produto artesanal, um produto que você sabe que tá ali, o cara tá comprando os ingredientes, tá fazendo direitinho. O teu pão é uma delícia. Já provei várias vezes, super, não tem o que falar dele. Muito bom. Aquele de malte, nossa, que Pois é, maravilha. Nem precisa muita coisa, né? Ele puro mesmo já fica bom, você não precisa nem fazer nada. Mas, assim, você tomar uma cerveja com aquele pão, super combina, né? Já pois é. é, E justamente. aí, né? Então, se todo mundo começar a olhar, é que tem gente que vai pelo preço, né? Mas se todo mundo começar a olhar dessa forma de valorização os próprios donos de bar e restaurante, ao invés de comprar do mais barato, ele dá a oportunidade para um produtor colocar o pão lá, né, para que seja nas brusquetas, entendeu? E depois ele pensa se ele é. Eu acho que a vida ia ser melhor para todo mundo, né? Sim, com certeza, com certeza. E Ia tem ser melhor para quem consome, ia ser melhor para a economia da cidade, ia ser melhor para o próprio restaurante, porque ele vai elevar o nível, ia ser melhor para o pro produtor do pão, e a gente ia viver melhor, todo vai, mundo, fico, principalmente quem trabalha nessa área, né? Que é o meu caso, né? É meio decepcionante você encontrar alguns restaurantes de altíssimo nível com pãezinhos bem mequetrefe. E bem, sempre, né? Sempre tem. é fogo. Às vezes eu fui num lugar, churrascaria de parrilha, muito tempo atrás. Poxa, o cara, que eu não sei quanto que tá agora, né? O quilo da carne Angus, né? Mas se não me engano, acho que um boi inteiro, acho que, sei lá, acho que o cara falou pra mim que era 6 a 7 mil reais, acho que um boi inteiro, né? E, Caríssimo. poxa, para pagar esse valor nessa carne, para usar um pão francês, eu até falei pro cara, poxa, cara, tem que melhorar esse pão aí, cara. Você tem uma Né? super carne no teu lugar, uma estrutura, assim, gigantesca, estilo Argentina e Uruguai, assim, falei, cara, você tem que trocar esse pão aí, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, troca esse pão, né? Pra Não, ter. ou ele pode produzir, né, no lugar, se ele não, né, ou compra, não consegue produzir, compra. Pois Compra de é, alguém, pois é. né? Esse pão de malte que você experimentou aí, né, que eu te levei, foi uma forma da gente tentar contextualizar com o universo do cervejeiro também, dos brewpubs. Falei, poxa, se a ideia é tentar inserir alguma coisa nos brewpubs, nós colocamos nesse pão aí extrato de malte e grãos de malte, cerveja mesmo, variedade Viena. A gente colocou essa variedade dentro do pão para justamente contextualizar com o pessoal cervejeiro. Ah, eu lembrei de uma pessoa que fazia hambúrguer usando um pão assim, que nem que você perguntou se eu tinha, e eu lembrei. Tim, teve um cervejeiro Que de é o Crazy Campinas. Rocker. É, Ele mesmo, a gente fornece pão para ele. o Léo, acho que é, né, que é super gastronômico, e ele também tem um olhar publicitário para coisa, então ele meio que, tipo, nossa, né? Pois é, esse pão a gente Vamos criou para fazer ele. isso. Hã? Foi a gente que criou esse pão. Então, ele, o meu marido, quando faz evento de hambúrguer, ele já fez evento de hambúrguer com pão também, assim, nessa pegada. Mas eleva bastante o nível do preço, né? Aí as pessoas ficam assim, porque, nossa, né? Tô querendo te oferecer o melhor, né? Então, Sim, às vezes,
complicado. Então, dependendo do lugar que ele vai fazer, ele coloca um pão diferenciado. Senão ele tem que ir no pão, no pão. Pois Apesar que é. ele não usa pão de hambúrguer, nem ele tem um esquema dele lá. Mas é difícil de encontrar, né? É difícil. Mas esse hambúrguer do Léo ficava muito bom nesse pão mesmo. Aliás, uma vez ele fez um vegetariano, que eu acho que foi um dos lanches vegetarianos mais gostosos que eu já comi. E era um pão de experimentação natural junto. E é delicioso. Uma pena que o brewpub dele lá fechou. Mas tá voltando. Acho que a cervejaria tá voltando, né? Tá voltando forte, tá voltando forte. Ah, você falou um negócio agora. Eu acho que eu sei qual que era esse lanche. Era o feito com, acho que era com o próprio malte, né? Fez um hambúrguer de malte, né? Nossa, que Na sensacional. fantasia. Ficou muito bom. É difícil comer um lanche vegetariano, assim, de hambúrguer mesmo, que eu digo, né? Um hambúrguer prensadinho, assim, com cara de hambúrguer. É, vegetariano que seja suculento, que seja gostoso, que dê prazer, como é um hambúrguer de carne, né? E, e ele conseguiu. Eu fui experimentar quando ele criou e Maravilha. eu realmente fiquei de tirei o chapéu. Maravilha. Foi muito bom. É uma Legal, experiência legal. muito boa. Legal. Nós estamos aí encaminhando já mais para o final aqui da live, Olha, faltam 8h20. rápido! Olha! Passou muito rápido. Meu Deus! É, Dá para quem, para mais umas quem, 2 horas, né? para quem entrou, pois é, pois é. Para quem entrou depois aí, a gente falou sobre um pouquinho do que a gente percebeu que tem de limitação, que tem de potencial aqui na região de Campinas, e que a gente observou também. A Erika deu vários relatos aí. Alguns fizeram algumas perguntas aí, não sei se a Erika chegou a acompanhar, mas a questão de cursos a gente vai divulgar em breve, na parte minha dos projetos aí dos planos, só acompanhando no nosso Instagram. Não sei se a Erika também quer falar alguma coisa antes da gente finalizar, quer divulgar algum trabalho, algum projeto, rapidinho. Eu, na verdade, estava olhando aqui agora que eu parei para olhar. Eu não vi nada, assim, do que o pessoal comentou. Fiquei voltada mesmo. Ó, já falaram que querem provar o teu pão de Tá com malte aqui que eu pão falei. de malte, né? Ó, gente, vale a pena, muito bom. Eu não sei se ele tem aí sempre. Você tem sempre lá? Tem. Toda sexta-feira a gente produz. Toda sexta-feira. Vou levar esse pão pro pessoal da Landel também provar, porque Pode acho que eles provar, vão né? amar. Podia fazer um negócio lá, um bem bolado. Landel é minha parceira eterna, cervejaria que eu adoro, e eles amam pão. Então acho Pão, que pão líquido, né? Pão pão líquido. líquido, é o que estão falando Deixa aí tudo. mesmo. Super combina. Maravilha. Não, eu agradeço muito o convite. Falar sobre gastronomia é uma coisa que eu sempre estou disposta. E se for para a gente também defender aí o produtor local, também estou sempre disposta, né? E eu acho que a sua iniciativa de criar essa série de programas ao vivo aí para falar para esse mundo do que pode ser feito para quem trabalha com panificação, acho louvável. Parabéns mesmo. Acho que não tem ninguém fazendo isso aqui em Campinas, eu pelo menos não acompanho ninguém que teve essa ideia de falar assim, né? E então meu encerramento é um agradecimento pelo convite, por ter a honra de abrir esse tua série de. Eu espero que não pare mais, Não, que você não, tenha aí sempre pessoas para conversar e para trazer, agregar, né? Sempre agregando aí informação, levando para as pessoas mais ideias de como usar o pão e também de como que o mercado pode ser melhor, essas coisas aí. Conta maravilha, comigo. Érica. Se eu puder te ajudar, tô por aqui. Obrigadão, viu? Obrigadão aí mais uma vez aí pela cordialidade Só uma sempre. pergunta. Você vai deixar salva a live? Vou deixar salvo ali no Ah, Insta. legal. Eu vou falar pro pessoal, né, que tem muita gente que entra depois, né, não pode acompanhar na hora, ou entra um pouquinho e depois não consegue ficar o tempo todo. Então, eu já vou dar o recadinho pro pessoal ver, então, né? Maravilha. Maravilha, então. Então, obrigado mais uma vez, E Érica. Vou te convidar mais outras vezes para a gente discutir outros temas aí, talvez em conjunto com outros também, tá? Agradecer a todo mundo que está aí, que eu
Eu vi que todo mundo, eu li todas as mensagens, tá? Maria Gasques aí, a Karina também, o pessoal todo que falou aí. É só acompanhar o nosso Instagram que a gente vai falar sobre os cursos, tá? Acompanhe as nossas séries. Toda semana a gente vai divulgar uma live com alguém especial que tem um destaque na área de gastronomia e correlatos, né? Relacionados a pães também. Então, fiquem atentos. Vai ter, nem vou adiantar para deixar uma expectativa no ar aí, para vocês verem que vai ser realmente encontros especiais. A gente já conseguiu fechar até fevereiro já encontros aí com os convidados, né? Então, esperem que a gente vai ter novidades bem legais aí. Então, Érica, mais uma vez, obrigado aí. Obrigado a todo mundo que está aí assistindo aí agora. Nos encontramos em breve aí. Essa live vai ficar salva para quem não conseguiu ver desde o início, tá? Então, qualquer dúvida, podem mandar mensagem para mim. Podem mandar mensagem também para a Érica, que ela vai responder com certeza aí de prontidão, Com certo? certeza. Então, tá Tchau, bom. gente. Obrigada, viu? Obrigado. Obrigadão, gente.